Zanin, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Não, nós temos tempo, vamos com calma que a gente chega ao streaming. O streaming hoje, deixa eu adiantar, né, para não deixar ninguém morrendo aqui de agonia, é sobre filmes argentinos. Tá sensacional. Eu dei uma olhada aqui nas principais dicas, tá muito bacana que o Zanin trouxe pra gente hoje, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar com essa estreia nos cinemas, que é Visões de Ramsés, que também pareceu super interessante. Conta mais pra gente, Zanin. Essa para mim, Thalita, é a principal estreia da semana nas salas de cinema, né? É um filme francês, do qual eu também não tinha ouvido falar nada, nem conheço esse diretor, que é um cara chamado Clément Cogitori, né? E também não conheci o elenco. É engraçado que ele tem, no original em francês, chama-se Goutte d'Or, Gota de Ouro, né? E que é um bairro em Paris, é um bairro popular em Paris, né? E que onde se passa essa história. E essa história é das mais curiosas, né? Essa pessoa que se chama Ramsés, ele é um vidente, ele atende as pessoas na casa dele, adivinhando a vida das pessoas e dando conselhos para o futuro delas. Quer dizer, é um picareta, né? É um cara que vive da boa-fé alheia, né? Mas ele é retratado no filme de uma maneira assim, nada antipática, né? Ele é uma pessoa de coração bom, tal, que exerce esse métier bastante suspeito, mas ele não é um mau caráter assim típico ou aquele clichê do mau caráter, né? Ele é um cara legal. E ele acaba se envolvendo involuntariamente com um grupo de crianças carentes e que praticam pequenos assaltos pela vizinhança. E ele acaba se tornando uma espécie de paizão daquele grupo de crianças, né? Até um dia, que eu não vou dizer exatamente o que acontece, porque para não ser acusado de spoiler, né? de promotor de spoiler, mas acontece que um dia uma das visões do Ramsés se torna realidade e ele descobre alguma coisa para a qual ele não está exatamente preparado para lidar, né? E acaba se envolvendo cada vez mais com esse grupo de meninos e também com outros habitantes do bairro, né? Ele é um filme, Thalita, que é daqueles filmes que tem uma história muito bem bolada, né? Mas o principal do filme não é nem a história em si, mas a maneira como ele descreve o ambiente em que tudo isso acontece, né? Um bairro pobre, um bairro que está sofrendo, como tantos outros bairros no mundo, inclusive aqui em São Paulo, em outras capitais brasileiras, mas em vários outros lugares do mundo, o processo que se chama de gentrificação. Quer dizer, são bairros ocupados pelas classes populares que são desalojadas para ceder espaço para moradias destinadas à classe média alta ou ricos, né? Então, esses bairros se transformam num verdadeiro caos, porque as construtoras compram e começam a demolir imóveis, então os bairros viram assim canteiros de obras, né? E as pessoas carentes vão ficando cada vez mais necessitadas quando são expulsas das suas moradias, né? Por causa do alto valor agregado dessas moradias e que eles não podem mais pagar os aluguéis e vão acabando sendo expulsos. Isso acontece também em Paris e nesse bairro. Inclusive o diretor, esse Cogitori, eu vi no YouTube uma entrevista dele e que ele dizia que esse bairro que ele havia filmado 2, 3 anos atrás, já hoje em dia já está completamente diferente. Ele foi completamente remodelado para servir aos interesses de pessoas mais abastadas, mais ricas do que aqueles que moravam lá
antigamente, e que ainda, em boa parte, ainda mora. Então ele tem esse lado social através desse personagem, que é um personagem muito paradoxal, porque ele, ao mesmo tempo em que ele é um explorador da crença alheia, ele é um cara também que se preocupa com os outros e tenta melhorar a vida de algumas pessoas. Então é um filme bastante encantador, sabe? É um filme que teve uma recepção crítica muito boa na França, inclusive a revista Cahiers du Cinéma, que é uma revista que eu leio, que é muito exigente com os filmes, deu 5 estrelas para esse filme, quer dizer, deu cotação máxima. Eu acho que é um filme assim realmente para quem gosta dessas questões sociais, e tudo isso transmitido com uma boa história e com ótimas interpretações, é um filme para não se perder. E a maneira também como o diretor fotografa esse bairro, né, através de uma Paris assim, que não tem nada a ver com o cartão postal associado à grande cidade de luz, a maravilhosa capital da França, né, com lugares bonitos, movimentos magníficos. Você não vai ver nada disso nesse filme. Você vai ver a questão social que existe em qualquer sociedade de classes no mundo. Então é um filme bem legal, assim. As críticas que aparecem ali no trailer são todas fantásticas, né? Nos deixam ainda com mais vontade de acompanhar. Mas olha, te confesso que eu assisti ao trailer mais cedo e eu estava aguardando esse seu spoiler. Eu queria muito saber o que aconteceu, que não dá para saber pelo trailer. E eu queria saber pelo spoiler, mas tudo bem, eu te entendo. Não vamos contar spoiler porque tem gente que não gosta. Você quer que eu dê o spoiler? Assim, não precisa ser direto, mas o que acontece? O protagonista, o Ramsés, ele encontra um corpo, uma pessoa morta, né? E que é muito próxima daquele grupo. E ele vai transformar, isso é a segunda metade do filme, numa investigação a respeito do que aconteceu com aquela pessoa. Esse é um spoiler. Olha só que interessante. E, pessoal, o que aconteceu? Acho que agora eu voltei, não, acho que né? Voltou. Tinha dado uma travadinha. Você me entregou, não. Você, com esse spoiler, deixou a gente com mais vontade de ver o filme, porque é isso, tem essa questão de investigação quase policial. Bacana. Curti. Exatamente. Ótimo. Vamos para o próximo, que também parece fantástico, mas daí já é um fantástico mais bem-humorado, né? Que é chamar Meu Vizinho Adolf. Que é um senhor que acha que o vizinho dele é Adolf Hitler. A premissa já é muito boa, conte mais. Pois é, essa é uma produção entre Polônia e Israel. E esse cara, que é o protagonista, que se chama Polski, é o nome dele, né? Ele é interpretado por um cara muito bom, ótimo ator, que eu também não conhecia, chamado David Heyman. Né? E ele é um sobrevivente do Holocausto. Né? Ele escapou de um campo de concentração, conseguiu sair vivo de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus e tudo mais, e foi morar num país da América do Sul, que é a Colômbia, que também entra na produção do filme, também tem participação na produção do filme. Ele vai para a Colômbia, num lugar do interior da Colômbia, e ele vive isolado numa casinha, ele perdeu a mulher, ele é um senhor de idade, solitário, né? E, de repente, a casa ao lado da casa dele é ocupada por uma pessoa, e ele fica observando essa pessoa e começa a achar essa pessoa que mudou para o lado dele, esse vizinho dele, muito parecido com um certo Adolf Hitler. E ele resolve ir até o consulado de Israel e dizer o seguinte: olha, eu estou desconfiado que esse cara aí é o Hitler, hein? E aí ele é tratado como louco, porque todo mundo sabe, isso não é spoiler, é conhecimento geral, todo mundo sabe que o Hitler se suicidou no bunker dele, em Berlim, quando os russos estavam entrando para tomar a capital da Alemanha, isso já no final da guerra,
totalmente perdida pela Alemanha, ele se suicida, mas o corpo nunca foi encontrado. Existem as versões de que o corpo teria sido destruído, incendiado por ordem dele para que não fosse achado o corpo, né? Mas isso deu também uma série de especulações. Tem muita gente que durante muito tempo acreditou, talvez até hoje acredite, que o Hitler escapou com vida e se refugiou em algum lugar, e se escondeu em algum lugar. E na época em que se passa o filme, acabava de ser preso na Argentina, pelos serviços secretos, serviços de segurança de Israel, o Adolf Eichmann, que foi também um carrasco nazista e que se supunha que estava morto, que tinha desaparecido, que tinha morrido durante a guerra, e ele foi encontrado vivo na Argentina. Isso é um fato real, foi encontrado vivo na Argentina, pois foi levado e foi julgado e condenado à morte e foi executado. Foi um processo assim muito rumoroso na época, né, isso anos 60, por aí, né, que originou até um livro célebre da Hannah Arendt, né, em que ela constrói o conceito de banalização do mal, porque o Eichmann se defende dizendo que ele apenas cumpria ordens, que ele era um mero burocrata, ele apenas cumpria ordens de executar as pessoas e organizava aquilo como um bom burocrata, da maneira mais organizada possível e mais eficiente. Era um administrador de fornos crematórios, né? Isso ficou muito famoso. Então, esse nosso personagem, como o Eichmann foi encontrado vivo, por que não o Hitler também? E fico observando esse cara. E esse cara tem uma série de semelhanças. Tem os mesmos olhos. Ele, como Hitler, ele é um pintor amador. Então, pintor de quadros, né? Amador, né? Muito ruim a obra do Hitler, mas a desse vizinho também não é lá essas coisas, né? Ele se distrai pintando quadros. E esse nosso personagem fica comparando o estilo de um com o estilo de outro, se aproxima, e os dois se tornam assim, meio amigos, assim, começam a jogar xadrez, jogam xadrez, tal, e ele sempre querendo provar que aquele cara é o Hitler, né? O filme tem esse tom de comédia, de uma comédia que fala de uma tragédia, na verdade, né? Que é a tragédia do Holocausto, que foi o morticínio de mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração, né? E toca nesse ponto de como mesmo as pessoas que escaparam desse extermínio levam as marcas daquele horror nazista pelo resto da vida. Isso está no filme. Mas está no filme misturado a um lado meio jocoso, assim. O filme funciona razoavelmente bem. Eu até confesso para vocês que eu esperava um pouquinho mais. Ele às vezes cai em alguns clichês e algumas coisas que a gente adivinha certos caminhos que o filme vai tomar e tudo mais, mas ele não deixa de ter os seus encantos. E tem um detalhe que para nós brasileiros é muito interessante. Quem interpreta o suposto Hitler é um ator alemão chamado Udo Kier, que trabalhou no filme brasileiro Bacurau, do Kleber Mendonça Filho. Quem viu esse filme vai lembrar que ele é o chefe daquele grupo de extermínio que vai transformar a cidade de Bacurau numa espécie de campo de caça para divertimento de pessoas do primeiro mundo, para ricos entediados que querem matar outros seres humanos. O Udo Kier está ali e ele tem um duelo interessante com a nossa querida Sônia Braga nesse filme, né? E ele é um grande ator, é muito bom. O Udo Kier é muito bom. Eu achei que ele fica um pouco meio caricato nesse filme aí sobre o Hitler, porque bota uma barba artificial nele, e que a gente nota de cara que é uma barba postiça, aquilo destrói o personagem, a meu ver. É muito artificial demais. E o filme tem esses defeitos assim, mas ele, olha, é um filme que você vê e passa uma boa hora e meia, assim. Não é um filme banal, é um filme que dá para se divertir e dá para você também evocar essa questão histórica tão marcante na história do século XX da humanidade, né?
O final do trailer traz justamente a crítica a essa contestação dessa versão de que Hitler teria se suicidado, né? É a funcionária do consulado israelense que rebate nessas suspeitas dele, né? Fala, não, mas ele se suicidou. Isso. Fala assim, não, essa é a versão soviética, não dá para acreditar nos comunistas. É muito bom. Tem Eu esse lado. gostei. Adorei esse trecho, muito bom. Vamos para o próximo, olha só, vamos falar sobre a mostra Cine Limite na Cinemateca Brasileira, e amanhã tem não, amanhã, é hoje agora às 8 horas da noite, a Rainha de Aba vai ser exibido, né? Isso. Eu quero destacar dessa mostra. Essa mostra é um negócio recuperando. Travamos, espera um pouquinho. Deu uma leve Alô? travadinha, leve nada, deu uma travadinha legal aqui. Vamos começar de novo. Essa é uma mostra, começa tudo de novo. Essa é uma mostra de filmes recuperados, né? É um grupo que está recuperando uma série de filmes aí incríveis, filmes domésticos, filmes de mulheres documentaristas. Então é uma mostra bastante interessante aí. E eu destaquei dessa mostra A Rainha de Aba, que é um filme de 1975, do Antônio Carlos da Fontoura, e que foi um filme muito polêmico na época, né? Porque traz um personagem que diziam na época que era inspirado em Madame Satã, uma travesti negra, né? E que comandava um grupo de traficantes de drogas, né? É um filme assim bastante interessante, muito bom. Eu já conheci, já vi esse filme várias vezes. E ele ganhou uma notoriedade agora recente, Thalita, porque uma cópia dele foi restaurada e foi apresentada no Festival de Berlim, agora em fevereiro desse ano, no Festival de Berlim, e causou um tremendo frisson lá entre os alemães, porque não conheciam esse filme, porque ele é um filme que traz a questão LGBTQIA+, antes que houvesse essas siglas e antes que essas questões estivessem tão em evidência como estão hoje. Então é um filme que ganha uma atualidade muito grande, apesar de ser um filme, como eu disse, de 1975, um filme já antigo. Né? E ele é muito bom, ele é um filme muito elaborado, né? E traz assim o ator Milton Gonçalves assim, num papel maravilhoso. Tem até uma coisa que pode ser interessante lembrar. O Milton Gonçalves, ele contava, já nos deixou, né? Mas ele contava com muita graça que o Antônio Carlos da Fontoura chegou para ele, o Milton Gonçalves já era, na época, um ator muito conhecido, ator de televisão, de teatro, de cinema, já muitíssimo conhecido, muito famoso. E ele chegou para o Milton Gonçalves e convidou, mostrou para ele o papel, como é que era, e o Milton Gonçalves ficou, olha, tentador, tal, mas não sei, ficou meio hesitante, meio com o pé atrás. E ele conta o seguinte, que ele fez uma reunião de família, ele era casado, tinha acho que 3 filhos, esposa e 3 filhos, e falou, olha, estão me propondo para fazer esse papel dessa travesti negra, violenta, tal, não sei o quê. Vocês acham que vocês aguentam o tranco? Porque você falava para os filhos, vocês podem ter problema na escola depois, de bullying, de gente que vai perturbar vocês, porque o pai se expôs a um papel desse. Então, a família falou, não, tudo bem, é sua profissão, vai. E ele fez. Para sorte nossa, ele fez, porque eu não imagino nenhum outro ator que poderia fazer a Rainha de Aba com a classe, né? E com a intensidade do grande ator Milton Gonçalves. Né? É só uma pequena história associada ao filme. Eu ouvi o próprio Milton contar essa história. É muito engraçada, na verdade. E olha, é um filmaço. Dá para vocês verem hoje, como a Thalita já falou, às 20 horas na Cinemateca. E já que nós estamos na Cinemateca, Thalita, seria bom lembrar que nós estamos no finalzinho
da Mostra do Cinema Novo britânico, né? Que trouxe filmes maravilhosos, né? E ela vai até o domingo. Então, dá para o pessoal pegar esse restinho de mostra, né? Que tem alguns filmes espetaculares, inclusive alguns filmes que eu mesmo não conheço, do grande Ken Loach, né? Que foram filmes que ele fez, são os primeiros filmes que ele fez para a televisão britânica, né? E que não tiveram uma distribuição muito grande pelo mundo. Então, esses filmes vão estar sendo exibidos no sábado e no domingo. Basta ver os horários no site da Cinemateca Brasileira. Então, é uma mostra espetacular, só para situar um pouquinho para as pessoas, sem enrolar muito, né, porque o nosso tempo já está correndo, mas o cinema novo, dito cinema novo em inglês, foi um movimento cinematográfico muito importante dos anos 50 e 60. Foi uma época que explodiram em vários países os chamados novos cinemas, inclusive aqui no Brasil, nosso cinema novo brasileiro, tal. A Nouvelle Vague francesa, o cinema novo alemão, eram cinemas que questionavam assim a cinematografia oficial, meio quadrada, de temas assim meio etéreos. Os novos cinemas eram sempre muito engajados politicamente e inovadores na linguagem cinematográfica. Então deram obras muito interessantes. Tem os cineastas como o próprio Ken Loach que estava falando, o Lindsay Anderson e outros que tiveram nessa mostra e cujas obras vale muito a pena conhecer. Então, opa! Zanin desconectou? Entrou uma chamada não, tá aqui. Já. Não, tá desconectou. Pronto. Eu até me desculpo, eu tô meio improvisado, porque eu não trouxe o meu computador, então estou usando. Entrou a chamada de novo. E daí o vídeo cai. Pronto. Eu vou desligar, mas não caiu, não, né? Não. Tá tudo certinho. Só fica preto assim a tela, mas depois volta. Tá bom, então. Então vamos para o streaming? Vamos, ó, eu coloquei, aliás, vocês viram aqui na tela, cinemateca.org.br, para vocês conseguirem ver ali os horários e os filmes que passam nessas duas mostras que o Zanin comentou agora, tá bom, pessoal? Tá aqui na tela, cinemateca.org.br. Vamos agora, nesses últimos minutos, não vai dar para passar por tudo, mas escolha um, pelo menos, para a gente falar hoje, daí qualquer coisa a gente dissolve durante as próximas participações. Tá bom. Tem esse filme argentino que eu gosto muito, se chama O Suplente, do Diego Lerman. Ele está na Netflix, anotem aí, está na Netflix, né? A história é de um professor universitário de literatura que começa a dar aula numa região de subúrbio de Buenos Aires, que foi a região onde ele cresceu, né? E ele tem uma classe bastante problemática de alunos, mas ele acaba se impondo a essa classe. E tem um aluno lá, particularmente, que se chama Dylan, que é um estudante que está perseguido por um grupo de traficantes. E esse professor se envolve nessa questão desse aluno e tenta salvar a pele desse aluno, né? Extrapolando as tarefas de professor, né? Quer dizer, o professor, já, além de todas as tarefas que tem, né? De domar uma classe inócil, preparar aula e corrigir prova, ainda tem que salvar o aluno em dificuldades. E o filme é muito legal, o filme é muito carismático, muito bacana, é um drama que também registra as disparidades sociais na Argentina, né? E é muito bem interpretado. E tem aquele aspecto que a gente sempre elogia muito, né, Thalita, do cinema argentino, que são roteiros muito bem construídos. As histórias são muito bem construídas, né? Literariamente, elas são muito bem construídas e muito bem filmadas. Eu gosto muito desse diretor, Diego Lerman. Ele é um cara que ele focaliza muito, ele é de origem judaica, e ele focaliza muito
nos filmes anteriores dele, as questões de classe média, as questões do ambiente judaico na Argentina e tudo mais, e isso com uma delicadeza e uma atenção para os detalhes assim muito grande. O cinema dele é muito agradável de se ver e é muito agudo também. Então, esse filme ele vai retratar essa questão periférica e através dessa figura de um professor, né, de um professor dedicado e que acaba se envolvendo numa questão que extrapola as obrigações de magistério dele, vamos dizer assim, né? Eu recomendaria bem esse filme aí. Deixa eu ver, 3 minutos, conseguimos para mais um. Um crime argentino, pode ser? Não, eu quero destacar então mais um, o Granizo. Beleza. Granizo, que é uma comédia. Também também argentino e também na Netflix. Essa é a história, veja bem, de um meteorologista interpretado por um cara que eu já citei várias vezes aqui no nosso programa, que é o Guillermo Francella, que é um tremendo ator argentino. Ele é muito bom no drama e ele é muito bom na comédia. Nós falamos até, eu acho que você estava na tua licença ainda, de uma série, Meu Querido Zelador, que é estrelada por ele, pelo Francella, e que é muito engraçada e muito crítica também. E aqui ele interpreta o papel de um meteorologista, Miguel Flores é o nome do personagem dele, e que é um figuraço assim que todo mundo conhece na televisão, porque é um cara brilhante e tudo mais. E um dia ele falha numa previsão do tempo, assim, ele não prevê uma tempestade que se abate sobre a cidade, uma chuva de granizo, com vento, com temporal, chuva, água, granizo, tufão, destrói metade da cidade e ele cai em desgraça, porque ele, que era o homem do tempo, todo-poderoso, não sei o quê, não preveu exatamente isso. E aí ele se retira, caído em desgraça, ele se retira para a cidadezinha dele, que é Córdoba, e tenta reconstruir a vida dele em outras bases. É muito legal esse filme, muito engraçado. Também faz parte dessa safra de cinema argentino que a gente fala, que é muito bem escrito. O roteiro é muito bem trabalhado e tem esse grande ator que funciona tanto no drama como na comédia, com uma eficácia invejável. Então, é uma boa dica aí, que está meio escondido na Netflix, ninguém dá bola, ninguém fala nada, tal, mas é dessas pequenas joias que estão aí escondidas abaixo da superfície. Uma pérola ali na Netflix. Que bacana. Eu lembrei muito dos cancelamentos do mundo virtual, né? Ele sofre ali um cancelamento na vida real, total. ele como meteorologista. Muito bom. Zanin, com isso me despeço. Mas olha, vamos ver se a gente consegue retomar esses filmes argentinos de streaming numa próxima, porque tem outras dicas também maravilhosas, tá? Um beijão para você, muito obrigada, bom final de semana, Zanin. Beijão para todo mundo, bom final de semana. A gente se vê aqui na sexta-feira que vem. Tchau, tchau.